Estou aqui com a Laís Guizelli e ela é nutricionista especializada na terceira idade. Estamos conversando aqui sobre temas específicos, por exemplo, osteoporose, hipertensão, perda de massa magra, né, que seria a questão dos músculos. E nós tocamos então no assunto de outros tipos aí de doenças, por exemplo, diabetes, né? Então eu quero conversar aqui com a Laís, quero que ela explique para a gente como os alimentos podem nos ajudar, nos auxiliar a prevenir e também a remediar, né? Laís, vamos lá, com relação à hipertensão, você já falou, né, que existe aí um mix de alimentos que pode estar, vamos dizer assim, controlando melhor a hipertensão, que é a pressão alta, né? Agora, a osteoporose, a gente comentou sobre a osteoporose, mas é só tomar leite que acaba verdade, com a osteoporose, que já está com a osteoporose? O que tem que fazer? Então a pessoa tem realmente fazer um tratamento, aí acompanhar com um médico, né? Certo. Normalmente ele vai suplementar o cálcio. Uma coisa que a gente tem que ficar atento na suplementação de cálcio é que existem algumas cápsulas que têm uma quantidade grande de cálcio. Então assim, a gente precisa de mais ou menos 1000 miligramas por dia. Só que não adianta eu tomar uma cápsula de 1000 miligramas a hora que eu quiser, achando que eu vou absorver. Porque ele é limitante, ele não consegue absorver grande quantidade de uma única vez. Por isso que quando a gente fala em consumir porções, realmente, não adianta eu tomar 1 litro de leite achando que eu tô arrasando, não vai absorver o cálcio. O organismo vai jogar fora. Fracionado. Exatamente. Entendi. Ele absorve mais ou menos 250 miligramas por vez. Então, se for suplementar, o médico tem que ter essa noção. Suplementar fracionado. Tá? Entendi. E o alendronato? Por que tomar alendronato? Para ajudar a fixar o cálcio nos ossos, é isso? Isso também. Aí depende do que o médico vai te orientar, né? A gente fica mais na parte natural ali dos alimentos. Sim, com certeza. Agora, com relação aqui, além da dieta DASH, né? É DASH que fala? DASH. Né? Existe algum alimento específico que ajuda na redução da pressão arterial? Sim, então a gente tem o alho. Você falou do alho. Do alho. Muito interessante. Do chocolate amargo e o ômega que a gente estava falando, né, da importância do ômega, são os principais que a gente consegue diminuir a pressão. Mas tem que ser os 3 conjugados ou pode ser um você pode por cada dia? dia variando e consumir. Mas tem que ser pelo menos um por dia. Isso. Mas o alho, só colocando ele na comida já ajuda? Já ajuda. Evitar aquele tempero industrializado, de saquinho, pozinho, né? Amassar ali o alho na hora. Isso. Entendi. O diabético a gente já sabe que tem que evitar o açúcar, né? Mas existem outras estratégias que o diabético pode adotar na sua alimentação para evitar as complicações, porque, gente, as complicações da diabetes são terríveis, né? Já vi muita gente perder partes do corpo, né? As extremidades. Corpo e cegueira também é comum. Cegueira também, e é uma coisa assim que a pessoa não sente, quando vê já, né? É silenciosa? Ela é bem silenciosa. A hipertensão é silenciosa, também, a diabetes também? Também é. Quando a pessoa vê, já está o dedo ali necrosando, a pessoa não sentiu. Nossa. É bem perigoso. Também a gente chama de pé diabético, quando a pessoa já nem está sentindo mais os dedos. Entendi. Então, assim, para tentar não chegar a esse ponto, o diabético ele tem que controlar bastante os carboidratos. Então, o que é isso? São as massas. Então, lasanha, macarrão, pão, biscoito, isso tudo é carboidrato. Então, ele tem que saber muito bem qual é o tipo de carboidrato que ele deve consumir. E sempre que tiver uma versão integral do alimento, então arroz integral, pão integral, dá preferência para esse alimento. Por quê? A versão integral do alimento, ela possui fibra. E aí a fibra, ela faz com que o nosso corpo ele absorva mais lentamente esses nutrientes que a gente está consumindo. E tudo que a gente não quer é que um diabético tenha pico de insulina. Até porque se ele é diabético tipo 1, ele nem produz insulina, ele precisa injetar. Se ele é diabético tipo 2, ele produz pouco ou ele tem uma resistência à insulina. Então, quando a gente consome um carboidrato puro, então eu como ali um pedaço de lasanha que nem tem carne, só lasanha só com molho vermelho, aquilo lá vai gerar um pico de insulina no meu corpo. Então, sempre combinar. A versão integral é rica em fibra e aí a gente consegue evitar que tenha pico de insulina na hora de consumir o alimento. Entendi. E os tubérculos, por exemplo? A beterraba, a cenoura, a cebola, né? Cebola é tubérculo? Raiz, né? Então, tudo isso tem açúcar? Tem. Então, aí o que a gente tem que lembrar? Por exemplo, a batata inglesa, ela tem uma quantidade de açúcar. A batata doce, ela também tem, só que ela tem mais fibra. Então, entre consumir uma batata inglesa e a batata doce, dá preferência para a batata doce. E o diabético pode, por exemplo, consumir a batata doce? Pode. Porque
Porque dá a impressão que ela é muito doce, que não pode também. Não, pode sim. E as outras frutas, as raízes que têm carboidrato, então a gente sempre orienta o diabético a consumir junto com mais alguma coisa. Não pegar, por exemplo, uma batata doce e sair comendo aleatório. Então vamos associar, já que a gente quer comer a batata doce, colocar mais fibra. Então colocar um prato cheio de salada para ter mais fibra ali. Ou colocar um pedaço de carne junto com essa batata doce, porque é uma proteína, vai fazer com que a absorção seja mais lenta também. Ou até uma gordura, então colocar um fiozinho de azeite, excelente também. Chia, linhaça, colocar ali junto para consumir, tanto com a batata quanto com as frutas também. Então, se for consumir uma fruta, quem é diabético ou não deveria fazer isso, associar. Então, vai comer uma maçã, uma banana, coloca uma aveia, que é mais fibra, né? Para que serve a chia? Todo mundo fala muito sobre a chia. Por que falam tanto? Então, tão boa assim? Ela é boa, realmente. É uma semente que, além de aumentar a quantidade de fibra da refeição que você está fazendo, ela também tem ômega 3. Só que a versão ômega 3 dela, por ser vegetal, ela tem uma quantidade menor. Você teria que consumir muita chia para bater a quantidade de ômega 3. Então, por isso que a gente... E a linhaça, tem ômega 3 também? Também tem, de origem vegetal, mesmo esquema. Só que a linhaça, quando a gente compra ela, aquela sementinha, na hora de consumir, não deveria consumir ela, pegar a semente e jogar ali no prato. Deveria ser triturada para você conseguir absorver melhor. O nosso organismo não quebra essa casquinha dela? Ela é bem dura. Então a gente deveria triturar, vai colocar numa vitamina, bate ela lá. Então a gente está comprando um monte de linhaça, carérrimo o negócio, né? Existe... E não está utilizando, não está absorvendo, o corpo não está absorvendo. Existe a farinha da linhaça, que você já compra ela triturada, pode ser também. Então esse é o ideal, comprar a farinha da linhaça. Bater a linhaça em casa. E serve para que mais a linhaça? Além de ter ômega 3 e facilitar aqui, ajudar, né, quem tem diabetes? Nesse caso, ela vai diminuir o índice glicêmico do alimento. O que é isso? O índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar ou a glicose é absorvida pelo corpo. E aí, quando você adiciona ela, ou a chia, ou qualquer fibra, ela diminui. Então, vai ser absorvido mais lentamente. Entendi, olha só. E deixa eu ver aqui, por último, outra doença muito comum nos idosos é o colesterol e o triglicérides elevados, né? E como é que deve ser a alimentação dessas pessoas para a gente encerrar, né, todas essas questões? E quem tiver aí dúvidas, pode deixar no nosso YouTube, Programa Viva Vida com Virgínia Machado, no nosso Instagram, @programa_Viva Vida, no nosso Facebook, Programa Viva Vida. E eu gostaria que você deixasse também um contato para as pessoas tirarem suas dúvidas com você. Qual que é, Laís? Sim, pode ser pelo Facebook mesmo, eu tenho uma página chamada Nutricionista Laís Guizelli. Pelo Instagram também, @Laís Guizelli. Laís com H? Não, L-A-I-S. L-A-I-S, Laís Guizelli. Aí o G-H-I... Não, G-U-I-Z-E-L-L-I. G-U-I-Z-E-L-L-I. Isso. É como se fala? Isso, Guizelli. Isso. Muito fácil, gente. Então, vamos entrar em contato para tirar as dúvidas. E agora, por favor, da nossa última pergunta para a gente encerrar, porque infelizmente o tempo urge. Então, quando a pessoa tem o colesterol elevado, a gente tem que tomar cuidado com o consumo de gorduras. Certo. E aí, as gorduras de origem animal não são interessantes, a gente tem que reduzir. Então, se for consumir leite desnatado, carne vermelha, evitar, porque tem muita gordura. E aumentar o consumo de gordura de origem vegetal, então as insaturadas, seria o azeite, as castanhas, as nozes, amêndoas, e o abacate também é rico nessa gordura. E aí tomar cuidado no modo de preparo desse alimento, evitar fritura, né? A pessoa já está com muito colesterol. Então, preferir consumir as carnes, por exemplo, grelhada, assada, cozida, e deixar a fritura para um evento. Assim. E se tiver que usar a fritura, óleo de coco? Pode ser. Girassol? Na verdade, o bom é ir alternando. Girassol, o de soja, tal, canola, tem que ser alternando. Tá certo. Laís, muito obrigada por vir aqui, né, deixar os seus afazeres, seu consultório para tirar as nossas dúvidas e compartilhar conosco todo esse conhecimento que você tem para facilitar a nossa vida e de todos aqueles que estão nos assistindo. Volte sempre, porque tem muita conversa ainda sobre esse assunto, hein? Deixa a sua dúvida lá, dê a sua sugestão de pauta, Programa Viva Vida com Virgínia Machado. Olha, agradeço demais a companhia de vocês, quero agradecer de coração a Verso Cabeleireiros, especialmente a nossa querida cabeleireira, né? A Letícia Alves, e todos aqueles que estão lá para nos receber sempre.
Luciana, Sheila, um grande beijo. Fiquem com Deus, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado muito do programa de hoje, como eu gostei, inclusive do nosso novo cenário. Beijo!